seguindo a nossa série Labirintos da Mente, e vamos falar agora com o psicólogo Renato Vidal. E o tema da nossa entrevista de hoje é um transtorno que atinge até 3% da população, de acordo com a última pesquisa que me foi citada aqui pelo nosso querido Renato, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao Polêmica Paraíba. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. O que é que caracteriza o famoso TOC? Porque a gente sabe que acho que é das síndromes é a que mais conhecida, né? Além da depressão e ansiedade. Mas o que caracteriza o transtorno obsessivo compulsivo? Bom, o transtorno obsessivo compulsivo, como o próprio nome já diz, é um transtorno que ele vai ter como característica a presença de pensamentos obsessivos, que são pensamentos repetitivos, egodistônicos, ou seja, pensamentos que são contrários à natureza da pessoa, ou contra a lógica. São pensamentos que provocam muito sofrimento e que não saem com facilidade. E a presença de compulsões, que é exatamente uma forma de... São comportamentos, são atos, sejam públicos, quer dizer, coisas que você pode fazer, como lavar as mãos, ou tomar banhos excessivos, ou atos privados, como tentar substituir pensamentos, buscar lembranças, fazer cálculos, que tem o objetivo de diminuir a ansiedade que os pensamentos trazem e também de tentar resolver esses pensamentos. Até que ponto a gente sai da esfera de isso não me incomoda, esse problema não me incomoda, a realmente ser um transtorno mental passível de se tratar? Como é que a gente deve, assim, qual o sinal de alerta que a gente tem que prestar atenção nessas obsessões ou compulsões? Bom, olha só, é importante deixar claro que obsessões, pensamentos obsessivos, ideias fixas, né? Agora tá essa história da caneta azul, né? Que se você cantar um trechinho, todo mundo fica com a música na cabeça. Então, obsessões, pensamentos obsessivos e com atos compulsivos, eles são normais na existência humana. Sendo que o que caracteriza o TOC é exatamente a quantidade disso aí. Então, quando esse comportamento e esses pensamentos começam a trazer grande sofrimento, começa a fazer a pessoa perder tempo, a começar a querer esconder, ter vergonha do que está fazendo, né? São características, né? São sinais de que realmente as coisas podem estar começando a sair do controle e precisa da avaliação médica e psicológica. E a questão dos rituais? A gente sabe que também crianças podem ser diagnosticadas com transtorno obsessivo compulsivo. A partir de que idade e como é que as mães têm que prestar atenção e ficarem ligadas em sinais de alerta em relação às crianças? Bom, em relação às crianças sempre é mais difícil diagnosticar, né? Porque elas não conseguem falar com muita clareza sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos. Eu já conheci, por exemplo, uma adolescente que na infância foi diagnosticada erradamente de esquizofrenia porque ela dizia que tinha vozes na cabeça. Mas, na verdade, não eram vozes, eram pensamentos obsessivos, né? Então, diagnosticada de esquizofrenia. Então, na criança, quando a gente deve começar a observar, a criança repete muitas coisas, repete, digamos, com seus brinquedinhos, né? Brinca de um jeito e faz de novo, 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 né? Ela pode abrir uma bolsa para guardar o lápis, aí abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? São crianças que têm preocupações persistentes, que chega para a mãe, por exemplo, e diz: você vem me buscar na escola? E a mãe faz: venho, sim, claro. Aí daqui a pouco faz: você vem me buscar na escola? Né? Aí, claro que eu venho. Daqui a pouco: mas você vem mesmo buscar na escola? E a mãe pensa: esse menino deve ter problema de memória. Mas não é. É porque ele precisa estar se assegurando de que aquilo ali, que a mãe está falando é verdadeiro, está checando, é uma forma de checagem. Compulsão gera ansiedade, né? A compulsão, ela não gera ansiedade, a compulsão é uma forma de aliviar a ansiedade. Então, por exemplo, a criança ela tem a ideia: minha mãe vai me esquecer na escola. E essa ideia é fixa, ela não sai, por mais que a mãe responda. Então, a criança, para aliviar essa preocupação, essa ansiedade, ela pergunta à mãe. Isso é uma compulsão, isso é um ritual, né? E a mãe responde, a mãe ajuda sem saber, claro. A mãe ajuda a alimentar o transtorno, né? Então, por isso que precisa de uma avaliação psicológica, é importante. Quais são os tratamentos para os transtornos obsessivos compulsivos? O tratamento principal são dois tratamentos. É o tratamento psiquiátrico, o tratamento medicamentoso, à base geralmente de antidepressivos, isso prescrito e avaliado por um psiquiatra, e a terapia comportamental. Existe mais um tipo, a mais famosa hoje, mas se fala terapia cognitivo-comportamental.
Na prática, a gente sabe que tem muitas terapias. Qual a diferença? E a gente sabe que essa prática, a cognitiva, ela é a que mais tem gerado bons resultados. Mas quais são as outras? Quais são essas outras possibilidades? E qual a diferença entre elas, assim, para quem está em casa entender um pouco? A gente escuta muito falar, inclusive é a mais conhecida, né, na psicoterapia. E qual é a diferença entre elas? Bom, a terapia cognitiva hoje, ela está conhecida, né? Até 10, 15 anos atrás, a mais conhecida eram as terapias psicanalíticas. Eram as mais conhecidas. Bom, é importante deixar claro que a terapia cognitiva comportamental ela não é superior a outro tipo de terapia. Mas para alguns transtornos, é a única ou as únicas terapias que mostram um resultado, né, positivo, né? Então, no caso do toque, as únicas terapias que realmente mostraram, através de estudos controlados, eficiência para o toque realmente foi a terapia cognitiva, né? E ela trabalha através, principalmente, de técnicas de exposição. E outras terapias não contêm isso como técnica. Você falou que existem 3 formas de tratar, e que são de acordo com o grau de que o toque atinge o paciente. Fala pra gente, Renato, quais são essas formas de tratamento? Você me falou que existe até possibilidade de cirurgia, é isso? Sim, é verdade. Bom, o toque ele pode variar em gravidade, ele pode ser leve, né? Então a pessoa ela consegue namorar, ela consegue trabalhar, consegue estudar, mesmo com aquela perturbação. E mantém um nível de ansiedade mínimo, né? Pode ser moderado, aí já entra a possibilidade do uso da medicação. E existe o toque grave, né, que já resiste aos tratamentos medicamentosos e à psicoterapia. Nesse caso, existe a possibilidade também da avaliação e a intervenção de uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia funcional, né? E nesse caso, ele não cura o toque, ele faz, na verdade, tirar a pessoa ali do fundo do poço, né, depois de alguns meses depois do procedimento, e assim a pessoa consegue responder à medicação e à psicoterapia. Eu acho interessante uma coisa que você me falou aqui nos bastidores, que não existe, em se tratando de transtornos mentais ou transtornos de personalidade ou de humor, é muito complicado se falar em cura, porque a gente está falando da mente, e como a própria série fala, são labirintos, a mente é cheia de labirintos. Então, como é que se faz essa questão de não se tratar de cura? Como é que você avalia isso, Renato? Bom, olha só, transtornos psicológicos, a gente evita falar a palavra cura, porque, na verdade, muitos desses transtornos, incluindo o toque, incluindo a depressão, porque a depressão tem outras naturezas também, e as fobias, o pânico, são, na verdade, exacerbações, quer dizer, exageros de coisas já existentes, né? Então, a pessoa com síndrome do pânico, por exemplo, ele tem ataques de pânico, ataques de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Então, a gente vai falar, uma pessoa que cura disso aí é uma pessoa que nunca mais vai ter ansiedade. Então, a gente não pode falar isso, porque a ansiedade não é doença. A ansiedade é uma emoção, como qualquer outra, é uma coisa normal. No toque, a gente não pode dizer a pessoa, curei aquela pessoa do toque, porque a pessoa pode continuar tendo obsessões e compulsões. Quem nunca pegou, por exemplo, numa coisa suja, né, e fica pensando naquilo o tempo todo e só sai da cabeça quando lava as mãos? Isso é uma obsessão, isso é um ritual, uma compulsão, né? Então, a pessoa que espera nunca mais ter esse tipo de coisa não vai conseguir. Então, quando a gente fala a gente não evita falar cura, mas a gente passa a falar em superação, né? A voltar a ter uma vida normal, como ela tinha antes, né? Onde essas obsessões elas diminuem de quantidade, de frequência, de intensidade, e assim como os rituais, e a ansiedade fica no nível mínimo, normal, como todo mundo. Aí a gente fala em superação, melhor do que cura. Inclusive, o próprio estresse, ele nos leva, acho que a humanidade só existe graças ao estresse, que ele nos impulsiona. Claro, tudo tem o seu limite, né? Tudo tem a questão de você barrar, se você para de trabalhar, se você não consegue sua vida pessoal, profissional, amorosa, então tudo isso acho que afeta. Renato, a nossa ideia de fazer essa série de entrevistas é acabar com a psicofobia, de que eu acredito que já está se mudando muito, né? As pessoas têm medo, não se tem mais aquele medo de ir ao psiquiatra, que não, eu não sou louco para ir no psiquiatra, quem vai no psicólogo é louco, a gente sabe, não é louco, é quem não vai, quem não, até brincando com essa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de se procurar ajuda e de quando se procurar ajuda, e dar um conselho para todo mundo que está nos assistindo aqui, que acha que está com algum probleminha e que está meio receoso de procurar ajuda. Olha, quando procurar ajuda?
Não importa que se é toque, se é pânico, se é depressão, não importa. Se tem alguma coisa incomodando, né, procure ajuda. Quando a gente sente dor, a gente procura um médico. Quando a gente sente dor de dente, a gente procura um dentista. Mas quando a gente está com uma angústia que não passa, que é persistente, com ansiedade que é alta demais, que atrapalha a minha vida, devo sim procurar um psiquiatra, devo sim procurar um psicólogo, né? Não é coisa de outro mundo, não é questão de loucura, não é... Não, né? Então, sempre recomendável, né, a gente fazer essa checagem, esse check-up de vez em quando, para evitar, inclusive, que alguns transtornos se desenvolvam. O toque, por exemplo, ele começa pequenininho, né, e a pessoa vai alimentando aquilo ali sem perceber, até se tornar uma coisa grande, né? Então, sempre é importante, a gente precisa acabar com essa história de loucura, de maluquice, quem vai para o psiquiatra é doido. Isso já acabou, isso é uma coisa muito superada, já era, né? Procurem mesmo, não tenham medo. Muito obrigada pela deferência. Eu agradeço a você que nos acompanha. Nas próximas semanas, a gente vai sempre tratar de um problema dos labirintos da nossa mente, que a gente sempre procure um caminho, e o melhor caminho, que cada um tem o seu caminho aqui nesse labirinto para a gente achar a saída. Alane Aponeira para o Polêmica Paraíba.